O nome de uma pessoa é a palavra mais doce para ela. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Quando chamam o nosso nome, nós sentimos algo assim especial. A gente sente ser tratado de uma forma direta, individualizada, de uma forma bem particular. Ninguém gosta de ser chamado por apelido, né? O apelido é um negócio assim, esse não é meu nome, esse não sou eu, não é isso? Ou quando alguém chega pra gente e pergunta quem é você, qual é a primeira coisa que você fala? Eu sou o Saulo. Depois eu falo o que eu faço com a minha função no contexto que está sendo tratado. Mas a primeira coisa que a gente fala é o nome. Então, nome é uma coisa muito especial. O nome é algo que individualiza o ser numa sociedade, uma definição bonita que eu vi por aí, né? Mas é isso mesmo, o nome é uma coisa muito, muito particular. Bom, quando a gente fala de nome, de usar nomes, né, a questão de usar o nome de Deus, o nome de Jesus, né, é uma questão que a gente precisa ver e rever com um pouco de cuidado. As pessoas fazem um uso aberto, assim, um uso indiscriminado desses nomes e às vezes atribuindo a eles um poder mágico, um poder místico. Mas o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder para salvar o pecador, tem poder para nos livrar de certas situações, sim, mas não é a palavra em si. Quando a gente fala o nome, tem muito mais coisa por trás, né? A gente está falando em nome de alguém, né? Ou usando a autoridade daquela pessoa. Então não é só o nome, né? Não adianta falar o nome e usar o nome sem de fato conhecer e entender o que está sendo tratado. As pessoas no dia a dia usam algumas expressões, né, como se fossem resolver alguma coisa com isso. Então o pastor conta aqui uma situação que foi visitar a irmãzinha, só Jesus na causa. Tá, mas será que isso aí vai resolver alguma coisa? Por outro lado, existem situações também que a gente apela para Deus por algo que não tem muita, sei lá, algo banal, não tem muito porquê Deus estar naquele negócio, né? Num jogo de futebol meu time começou a ficar apertado ali, parece que ele vai perder, a gente começa, Senhor, tira a bola dali. Que coisa, né? Não é o caso. Ocupar uma pessoa tão importante com uma situação tão banal. Afinal de contas, você não vai pedir para um prefeito, para um governador, para um deputado para ajudar a tirar a bola dali, a menos que esteja no jogo de futebol. Não é isso? Você não vai pedir uma autoridade algo banal. Você vai deixar para chegar perto da autoridade, pedir alguma coisa que seja importante, né? Então, é importante a gente entender qual é a intenção, qual é a importância desse terceiro mandamento. O terceiro mandamento está lá em Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar aqui tem um sentido bem amplo. A gente não está falando só de falar, está falando de usar o nome de, né? O nome de Deus, ele precisa ser referenciado, né? Jesus mesmo nos ensinou isso. Lá em Mateus 6, 9, ele estava ensinando modelo de oração, oração do Pai Nosso, né? E ele falou lá, santificado seja o teu nome. Santificado é uma coisa que é santificada, é uma coisa que é separada, né? Santo significa separado. Algo santificado é algo separado para um culto, para uma dedicação específica. Então, Jesus nos ensinou isso, né? Santificado seja o seu nome. E aí as pessoas usavam o nome de Deus em vão. Ele cita aqui, teve uma hora que ele falou em Mateus 5,
de 33 a 36, né, também ouvistes o que foi dito aos antigos. E Mateus 5 ele está no Sermão do Monte. Né? Então está falando ao povo ali que o está acompanhando, né? E tem escribas e fariseus que sempre estavam ali do lado. Os escribas, aqueles que copiavam a Bíblia, porque não tinha impressão naquela época, e se eles copiavam, eles liam e reliam aquilo várias vezes, então eles conheciam bem o texto, né? E os fariseus que eram doutores da lei, estudavam aquilo muito e impunham ou orientavam ou diziam como a Bíblia ou a palavra de Deus tinha que ser aplicada. E aí Jesus está no Sermão do Monte e fala: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Você jura? Não, não juro. Né? Não juro. O que eu falo. E eu tenho que ter essa firmeza no que eu estou dizendo. Aqui Jesus está chamando a atenção porque os judeus não gostavam, não falavam o nome de Deus para evitar correr o risco de pecar. No entanto, juravam pelo céu, pela terra, ou por Jerusalém, para substituir o nome de Deus por essas coisas, mas o sentido, a tentativa era a mesma, né? O sentido era o mesmo. Já viu quando a pessoa não quer falar um palavrão e fala uma outra palavra? Todo mundo entendeu que ela queria falar um palavrão, mas ela não falou, né? Usou uma outra palavra. Deu no mesmo. Sabe por que deu no mesmo? Porque todo mundo que entendeu que ela queria falar um palavrão pensou no palavrão, então deu no mesmo. Né? Então é mais ou menos isso que Jesus está falando. Não é o fato de pronunciar o nome, o fato de falar o nome. O fato é da intenção, né? A intenção de usar o nome como garantia para alguma coisa que você está dizendo já é por si só uma intenção errada, porque o nome de Deus, o Deus é importante para que a gente cite o seu nome ou use o seu nome, principalmente no juramento, né? Que é uma coisa que Jesus está dizendo aqui não deveria existir. Não é questão de pronunciar, então, o nome que vai trazer algo de bom. Né? O sangue de Jesus tem poder, o sangue. Né? Se você acreditar, se você aceitar o sacrifício de Cristo, enfim, ou então Jesus toma conta. Em situações banais, quando a gente está falando uma coisa que não é tão importante assim para a gente usar esse vocativo. No entanto, existem situações que a gente deve sim usar, né? E Jesus lá no Mateus 28, 18 a 20, onde ele fala da grande comissão, ele está acabando ali o capítulo de Mateus, né? Jesus está subindo aos céus, e ele usa alguns verbos no tempo imperativo. A missão ela é dada no tempo imperativo, ela é uma ordem, né? É para a gente cumprir, não é para a gente pensar o que vai fazer, é para a gente fazer. Né? Então, Mateus 28, 18 a 20, Jesus está dizendo assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está usando de tempos imperativos, como eu disse, para passar uma ordem, e ele diz aqui: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para usar esses nomes, sim. Está aqui dito, autorizado e ordenado que se usasse. Então, a gente não pode se furtar a usar o nome que tem que ser usado, a chamar a pessoa que tem que ser chamada para uma determinada situação. Mas a gente deve fazer
com cuidado, com reverência e da forma correta, né? O nome de Deus tem que ser reverenciado com temor, né? A geração, cita aqui que a geração passada, algumas gerações atrás, tinha um costume de jurar pela mãe mortinha, né? A minha filha ainda tinha, né, o juro de língua do chão, né? Umas coisas assim. Enfim, jurar, não é o caso jurar, né? Não é o caso jurar. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Nos tribunais se pediam, né, que colocasse a mão sobre a Bíblia e jurava dizer a verdade, né? Juro em nome de Deus dizer nada além da verdade. Aquilo ali era um ato simbólico que a pessoa dizia que ia falar a verdade. Mas eram tempos diferentes. Eram tempos que as pessoas faziam o que diziam que iam fazer. Hoje, infelizmente, não está desse jeito. Como é que a gente anda nesse cenário? Será que alguém acreditaria em juramento nos dias de hoje? Talvez não. Bom, essa é a lição número 4 da Revista Palavra e Vida, edição número 69. A Revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível para download no site batistasfluminense.org.br. Essa revista, a edição 69, ela tem por tema os 10 mandamentos para os dias atuais e foi escrita pelo pastor Romilton Lourenço. Essa lição número 4 está lá falando do terceiro mandamento, né? O nome que está sobre todo nome, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que está lá, como já disse, em Êxodo 27. Mas vamos lá, qual é a importância do nome? Qual é a importância do nome? Que importância tem o nome? Quando os nossos filhos nascem, quando o filho nasce, a gente precisa rapidamente ir ao cartório e registrar o seu nome. A Igreja Católica ainda usava o nome de batismo. Por que nome de batismo? Porque em tempos antigos aqui, principalmente aqui no Brasil, não haviam cartórios e quem registrava os nomes eram igrejas católicas, né? E era registrado no ato do batismo, então tinha que levar para batizar, porque a Igreja Católica batiza a criança, né? E nesse ato de batismo era feito o registro da pessoa, até que apareceram os cartórios do registro civil, né? E isso era feito sem foco religioso. Tanto é que quando uma pessoa morre sem ser batizado pela Igreja Católica, eles dizem que não era batizado, não tinha nome de batismo, né? Não é herege, tem outro nome, esqueci agora, né? Então enfim, pagão, né? Era pagão, porque não era batizado, né? Então é importante entender que há uma importância. É muito importante o nome da pessoa. Tanto é que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a criança nasce. Tem lá os cuidados, mas tão logo cessem os seus cuidados, as crianças precisam ser registradas e ganhar um nome. E na certidão de nascimento não aparece só o nome da criança. Aparece o nome do pai, aparece o nome da mãe, eu não sei se ainda está aparecendo os avós, né? Acho que aparece também os avós, né? Aparece uma parte da árvore genealógica, né? Para quê? Para contar ali uma história de quem é aquela pessoa, aquela criança que está sendo registrada ali. E, infelizmente, aparecem, né? Existem crianças, existem pessoas que não têm lá seus nomes dos seus pais registrados, né? É frustrante. É uma parte da história que se perde, né? Quem foi meu pai? Por que foi? Né? Por que ele não quis registrar aqui? No meu caso, eu tenho uma parte da história que não é muito bem contada, porque a família tem lá uma história de uma fuga de um outro país, né? E alguma parte da história para trás a gente não sabe. Tenho curiosidade de mapear o nome, né? Para entender,
de onde nós viemos e que história foi essa, qual foi essa história. Lá no Sul, é muito interessante, lá no Rio Grande do Sul, você é fulano, fulano de quê? Ele quer saber, o pessoal quer saber sua família, né? Quer saber sua origem. Por quê? Porque lá tem várias colônias de vários países e essas colônias se identificam a origem alemã, origem holandesa, origem italiana, né? E a família tal da origem italiana. Então, eles mantêm essas culturas e as histórias das famílias que chegaram ao Brasil como colonos para produzir e para ter um novo estilo de vida ali, ok? Nós também temos uma situação aqui nós crentes, né? Nosso registro de nascimento, por assim dizer, né? Adão pecou, né? E deixou um vazio lá no nosso registro de nascimento. Mas nós seremos registrados num cartório lá no céu. Apocalipse 3,5 fala: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Livro da vida. Então, nosso nome, o nome dos salvos, estão no livro da vida, registrado lá. E isso só foi possível de acordo ou por conta da obra de Cristo. Efésios 1,5 nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, sendo beneplácito da sua vontade. Então, somos filhos de Cristo por adoção, né? Pelo trabalho, somos filhos de Deus por adoção em Cristo, irmãos de Cristo, por assim dizer, né? A obra de Cristo nos fez, nos possibilitou ter esse Pai. E se Adão nos deixou ali só com uma herança de pecado, Jesus nos concede um novo nome. Lá, olha que interessante, Apocalipse 2,19. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Perdão, 2,17. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Maná é aquele alimento que caía no deserto para o povo, né? O povo não precisava trabalhar, mas tinha aquele como se fosse um pãozinho, como se fosse, sei lá, alguma coisa ali que servia para eles se alimentarem, né? Então, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, nós vamos receber um novo nome, salvos, né? E esse nome vai estar lá escrito no livro da vida, porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Romanos 8,15. Abba Pai é uma expressão de carinho, né? Como se fosse paizinho, papaizinho, alguma coisa assim. Então, a gente precisa entender que o sacrifício de Cristo na cruz nos trouxe essa graça, esse favor imerecido de ter Deus como nosso Pai em nossas vidas. E por conta disso existe esse terceiro mandamento, né? A honra ao nome de Deus. Custou caro a gente ser adotado. A gente não foi adotado de graça, ele foi adotado através do derramamento do sangue do Filho de Deus. Então houve um pagamento que nós não temos e não tínhamos condições de fazer, né? Nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. E isso foi para nós de graça. Imagina você estar devendo um dinheiro para alguém, né? E chega alguém e fala assim: não, vou pagar a sua dívida. E vai lá e paga. Tá, quanto é que eu te devo? Nada. Paguei a sua dívida. Você está remido, você está quites, né? E não deve mais nada.
é de graça. É isso que é a salvação. A salvação foi de graça, né? E aí, em Malaquias, aqui ele cita Malaquias 1,6, mas eu preferi usar o 6 até o 9. Olha o que Deus está falando lá, através do profeta Malaquias. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que havemos te profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Em ti ora, apresenta-se ao governador, apresenta essa oferta, o animal cego ou enfermo, ao governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, não está se tratando de uma oferta para conseguir um favor. Naquela época, a remissão de pecados e oferta de gratidão eram feitas como uma regra, né? Deus não requer de nós mais esse tipo de oferta, esse tipo de sacrifício. Mas, se você for fazer uma coisa para Deus, o que ele está falando aqui? Você está fazendo o teu melhor ou você está fazendo o que sobra? Né? Eles estavam desonrando o nome de Deus. Por quê? Porque tem que sacrificar. Então, pega esse animal aqui que é cego, não vai me ajudar muito não, bota ali, tá saudável, só tá cego, né? Ou, não, ele é coxo, não, vai dar muito trabalho para cuidar, manda esse aqui, né? Estavam sacrificando a Deus o que sobrava, o que restava, o que não tinha importância. A Bíblia dizia lá, a lei dizia, que era para levar as primícias, as melhores coisas, né? O primogênito dos animais, sem defeito, sem mácula, sem problema algum. E o pessoal estava levando o que sobrava, né? Veja que coisa complicada. E aí, Deus está dizendo aqui através do profeta Malaquias, vocês estão desonrando meu nome. Desonrando como? Desonrando assim, desse jeito. Se você for oferecer um banquete a um governador, a um prefeito, a uma autoridade, você vai pegar ali um animal defeituoso para matar e cozinhar, né? Para oferecer aquele banquete. Você vai oferecer o que você não tem, oferecer o que você tem de pior para essa visita ilustre, principalmente se você quiser alguma coisa dele, né? Não vai. Você vai oferecer aquilo que você tem de melhor, né? E aí Deus está falando isso. Eu fico imaginando, será que a gente tem honrado o nome de Deus com o nosso testemunho? Será que a gente tem honrado o nome de Deus com aquilo que a gente está fazendo? Será que a gente tem honrado o nome de Deus dedicando o nosso melhor a Ele na obra? Ou será que não? Ou será que a gente tem feito o que dá para fazer, com o tempo que dá para ter, da forma que dá para ser? Né? Tem sido a sobra para Deus ou tem sido a primícia mais importante, melhor? Né? Algo que a gente precisa estar pensando. Quando a gente fala de testemunho nada mais é do que a gente está representando, por assim dizer, o reino de Deus aqui. Né? E quando a gente representa uma instituição, a gente representa as pessoas que estão à frente daquela instituição. Né? Então, representando Deus é um pouco forte eu falar, mas a ideia
de que eu estou fazendo alguma coisa porque eu sou crente. Ah lá, é crente, né? Já ouviu isso? Ah lá, é crente e ainda faz esse tipo de coisa. Isso é triste. É reflexo de um péssimo testemunho e é o reflexo de alguém que não está honrando o nome de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Bom, o segundo tópico da nossa lição fala assim: consequências de usar o nome de Deus em vão, né? O nome de uma pessoa representa o seu caráter e a sua reputação, né? O fulano de tal, um renomado médico, um renomado advogado, um renomado cientista. Por quê? Porque as coisas que ela fez elevaram o seu nome. Então, o nome acaba sendo a referência daquela pessoa. O pastor contou aqui uma situação que eu também vivi, né? Que era a gente ir no mercado comprar as coisas, né? E não precisava levar dinheiro. A gente tinha a caderneta do fiado lá, né? Não porque não podia pagar, mas porque toda hora estava lá comprando alguma coisinha, então junta aí que depois eu pago de montão, né? E se tinha algumas cadernetas de fiado. Por quê? Porque o comerciante confiava nas pessoas. Eu lembro que tinha uma mercearia do Seu Américo, lá em São Cristóvão, né? E meu pai costumava ir lá e mandar. A gente era pequeno, mas ele pegava coisas e depois pagava uma vez por mês. Era mais fácil fazer assim. Ou, quando a gente cresceu, não vai lá e pega e manda anotar, né? Vai lá e pega e manda anotar. E não havia necessidade de alguém que dissesse que podia ou que não podia, né? Ter aquele crédito. Hoje a gente tem Serasa, SPC, né? Que registra serviço de proteção ao crédito. Qual é a ideia? A ideia é registrar aqueles maus pagadores. A ideia é registrar aquelas pessoas que não têm crédito, porque não pagam suas dívidas. É claro, e já até aconteceu comigo, o nome ir para lá por por um ato errado da outra parte. Já houve situação em que dei cheque pré-datado, o cheque foi depositado antes da hora e aí foi reapresentado, e quando ele é reapresentado ele vai passar lá. Então, causou até um certo desconforto, porque eu busco pagar minhas contas todas em dia, não fico devendo a ninguém, né? Perguntei antes de usar se eu podia usar o cheque pré-datado ou não, e aí agora o camarada vai, me apresenta e reapresenta o cheque, né? Então, acidentalmente ou por uma situação dessa, pode acontecer que o nome vá para lá, mas essas instituições têm por objetivo registrar os maus pagadores, aquelas pessoas que não têm crédito na praça, né? E a gente se sente desonrado quando isso acontece, né? Não é honroso a gente ter o nosso nome numa instituição que diz que a gente não cumpre os nossos compromissos. Veja, estou falando do nosso próprio nome. Agora, imagina isso com o nome de Deus, né? Imagina isso com o nome de Deus. É péssimo, né? Agora, esse mandamento, diferente do outro que a gente leu aqui, né? Esse mandamento não tem uma punição prevista. Não diz assim, se usar o nome de Deus, se tomar o nome de Deus em vão, vai acontecer isso ou aquilo. Não fala. Mas ele fala assim, porque o Senhor não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí a gente fica pensando, qual será a punição? Não sei, não está escrito. Deus é que sabe. Mas punição nunca é bom, né? Punição nunca é bom. E com certeza haverá uma punição. É melhor a gente não arriscar. Ele está falando de Deus Todo-Poderoso, está falando do seu nome, né? Imagina aí, o que você acha de alguém usar o seu nome em vão, né? Para uma coisa que você não gosta, não concorda, não autoriza,
sem a sua autorização. Se sente bem? De jeito nenhum. Quem mandou falar no meu nome? Quem disse que eu falei isso? Espera aí, quem disse que eu falei isso? Então, é complicado essa situação. Talvez, então, a gente imagina, então, fazer isso com o nome de Deus. Será que ele vai ficar satisfeito? De jeito nenhum. Tanto é que ele fala porque o Senhor não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tem acidental. Não tem como fazer isso de forma acidental. Não é inocente. E talvez o maior castigo de usar o nome de Deus em vão seja a vergonha, perder o crédito imediatamente. Atos 19, de 13 a 16, tem uma situação que ocorre, narrado ali em Atos. Atos 19, de 13 a 16. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha que vergonha. Foi tentar usar o nome de Jesus, que Paulo conhece, E, tá bom, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Por que estão usando esse nome? Com que autoridade você está usando esse nome? Às vezes as pessoas usam o nome dos outros com uma autoridade que não foi dada. Porque o fulano mandou fazer. Mandou mesmo. Ele sabe que você está falando isso? Ou você está falando de forma ao vento? É complicado. O nome de Jesus em vão. Eles usavam esse nome, estavam usando esse nome pelo simples fato de ter ouvido ou visto o apóstolo Paulo agir assim. É complicado quando as pessoas agem desse jeito, usando o nosso nome ou o nome da autoridade em vão. Então temos que ter reverência, temos que ter temor para usar o nome de Deus. Não há, como disse, um castigo escrito e prescrito aqui, mas Deus não terá aquela pessoa por inocente. Bom, então, quer dizer que melhor não usar. Pois é, essa era a atitude dos judeus. É melhor não falar para não pecar. Mas ali em Malaquias, vocês viram que Deus está falando ali. Vocês não estão falando para não pecar, mas me trazem um animal doente para sacrificar e me desonram o nome do mesmo jeito. Então, ali não está falando, o mandamento não está falando só de falar, está falando de usar. E quando a gente usa o nome de alguém, a gente usa toda a autoridade, poder e tudo que há por trás daquele nome, tudo que reveste aquele nome. Então, existem formas, sim, dignas de usar o nome. Tópico 3, como usar o nome do Senhor de forma digna. Bom, a gente vê aí uma expressão que o pessoal usa também bastante, Umas expressões é o se Deus quiser, Graças a Deus. Bom, quando a gente, ou até Deus te abençoe, Quando a gente está fazendo essas coisas, a gente imagina, ou quer que não seja da boca para fora, não seja uma força de expressão. Se fosse uma força de expressão, se eu estou falando graças a Deus, sem conhecer o Deus da graça, eu estou fazendo como aqueles judeus que usavam o nome de Jesus porque Paulo assim o fazia. Eu estou usando como uma expressão vazia. Então a gente pode e deve dar graças a Deus
mas a gente deve conhecer o Deus que deu a graça, né? Deve ter uma íntima relação com Ele. Ali naquele ponto, né? O que o espírito maligno se pegou ali em Atos? Voltando mais um pouquinho. Não havia relacionamento entre aqueles judeus e Deus. Não havia nenhuma espécie de... Não havia crença, não havia nada, né? Então estava usando o nome de uma pessoa sem saber como e para quê, né? E eu devo então dar graças a Deus? Sim, eu devo dar graças a Deus. É honroso dar graças a Deus. Com certeza, estamos dando testemunho de que sabemos que aquela graça não veio dos nossos méritos, aquela graça veio de Deus. Mas eu preciso conhecer o Deus da graça, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, não pode ser uma expressão de incerteza genérica. Se Deus quiser, se Deus quer, né? Se Deus quiser. Não, se Deus quiser, quer dizer assim, se for da vontade de Deus, eu estou condicionando a minha vontade à vontade dele. Porque muitas coisas acontecem contra a vontade de Deus, porque nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer coisas que Deus não gosta. Eu posso pecar deliberadamente, né? Eu tenho essa liberdade? Tenho, mas Deus não gosta. Não vai me dizer que Ele quis que eu pecasse. Não faz sentido isso, né? Não, realmente não faz sentido isso. Então, eu posso usar o Deus quiser se eu realmente estiver condicionando a minha vontade à vontade dele. E o Deus te abençoe, né? Se eu realmente conheço o Deus que pode abençoar, eu posso pedir que ele abençoe a outras pessoas. Essas expressões são expressões de fé, são expressões da força de Deus, que a gente usa de forma a testemunhar. Não estamos usando o nome de Deus em vão, não há problema em usar essas expressões. Mas é bom que a gente medite no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. Se Deus quiser, eu estou realmente condicionando a minha vontade a Ele, graças a Deus, é o Deus da graça que me deu aquela graça, aquele favor imerecido, né? E quando eu soltar um Deus te abençoe, eu realmente esteja desejando que Deus o abençoe e não esteja irritado com a pessoa. Vai com Deus, Deus te abençoe, não quero te ver na minha frente. Né? Aí não, aí veja, eu posso usar as mesmas palavras, usando o nome de Deus de forma digna ou até indigna, né? De digna ou indigna. Depende da intenção do meu coração. Então, podemos sim usar o nome de Deus. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Bom, o segundo item aqui, o segundo formato, o segundo uso digno do nome de Deus, está falando aqui do batismo, utilizar o nome do Senhor dignamente no batismo. Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos, já li, né? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente faz alguma coisa em nome de alguém, a gente está dizendo, este alguém deu ordem para fazer isso e é por isso que eu estou fazendo. Né? Então, o ato do batismo, ele é um sepultamento, morrendo, a pessoa morre para o mundo e renasce uma nova criatura. Colossenses 2:12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo é um ato simbólico, né, em que a pessoa é como se estivesse morta para o mundo, então a gente como se fosse sepultar debaixo da água e depois ressurreta com Cristo para uma nova vida. Né? Então, o batismo é um ato simbólico, mas é um ato de profissão de fé. É um ato que a gente fala que está acreditando
naquilo ali que está dizendo que a nossa fé é aquela, né? E é o caso, sim, usar o nome de Deus. Jesus deu esta ordem nos seus imperativos, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra forma de usar, outra maneira digna de usar o nome de Deus, o nome de Jesus, é a pregação da palavra, né? A gente tem que pregar, tem que dizer das boas novas de salvação, que Cristo veio ao mundo para morrer por nós, né? E infelizmente, a gente vê muitos falsos pregadores. Jesus já tinha falado disso. Mateus 7, 15 e 16, ele falou lá: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos aprórios? Então, Jesus está chamando a atenção aqui dos falsos profetas, que usavam o nome de Deus em vão. Usavam o nome de Deus de forma errada, né? E que viriam outros, que isso também como se diz, aconteceria também com o nome dele. Hoje a gente vê, infelizmente, como a gente vê, né? Igrejas pregando um evangelho fácil, um evangelho agradável aos ouvidos, enchendo o templo para conseguir dinheiro. A gente sabe que tem isso, infelizmente, né? E isso é muito triste. E é um uso em vão do nome de Deus, é um uso indigno do nome de Deus. Respondeu-lhes, Marcos 7, 6, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Da boca para fora. Já viu essa expressão? Honrar da boca para fora? É a mesma coisa dizer assim: eu nunca fui multado. Tá, mas você nunca botou acima da velocidade, nunca botou o carro acima da velocidade da via permitida? Né? Porque ser multado é ser flagrado. Você nunca foi pego. Mas não quer dizer que você sempre esteve certo, né? E o que a gente fala, Deus tem que estar concordando, né? Quando não vivemos de forma digna ou de forma honrosa, cumprindo nossos compromissos cristãos, a gente representa mal a Deus. É a questão do testemunho que eu comentei. Quando a gente não está fazendo as coisas da forma correta, nosso testemunho é ruim. E a gente está representando mal o reino de Deus, está representando mal Deus, né? Está representando mal Deus. E isso é muito ruim, porque nesse momento estamos sim usando o nome de Deus em vão. Estamos usando de forma indigna o seu santo nome, né? Porque aquilo ali não vai ter o efeito desejado. Aquilo ali está trazendo vergonha para o reino. Cada vez que uma igreja dessa, que prega para encher e para conseguir dinheiro, aparece com uma situação evidente de que isso está acontecendo, o nome de Deus é desonrado. O nome de Deus é desonrado. E é muito triste, é muito vergonhoso, né? A gente briga a vida toda, a gente luta a vida toda para que o nosso nome seja digno, né? E nosso nome seja honrado, que o nosso nome seja engrandecido, o nome da nossa família seja engrandecida, e que a gente não arraste o nosso nome para a lama, né? A gente tem um cuidado com essas coisas, porque se eu arrasto meu nome para a lama, depois eu não tenho credibilidade para fazer mais nada. Eu vi, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, depois que a pessoa é presa, ela nunca mais deixa de ter aquilo da ficha, né? E vários direitos ela perde por conta daquilo ali. Nunca mais, né? Ela vai poder fazer algumas coisas ali,
porque a ficha não é limpa. Arrastou o seu nome para a lama. E aí? O que vai fazer agora? Falsos cristãos, nos dias atuais, levam a que Deus seja blasfemado entre aqueles que não conhecem. Olha só, Romanos 2, 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os gentios estão usando mal o nome de Deus, por quê? Porque você está dando péssimo testemunho, porque eu estou dando péssimo testemunho. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando a gente tem um político, quando a gente tem alguém poderoso que se diz crente, que diz que acredita em Deus, olha, essa pessoa que está num foco gigantesco ali, ele tem que ter muito cuidado, porque tudo que ele fizer será criticado, né? E tem que ter cuidado para não arrastar o nome de Deus para a lama. Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Quando você prometer alguma coisa a Deus, cumpra. A gente não tem muito o costume de fazer promessas, mas às vezes as pessoas, na empolgação ou no desespero, não, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, então faça. Faça. Se Deus não quer de nós sacrifício, mas se você votou fazer, então faça, porque Deus entende como tolo aquele que não cumpre seus votos, entende como uma pessoa desonrada, aquela que não tem credibilidade lá na mercearia para ir comprar fiado. Eu já vi umas histórias dessa, de pessoas que compravam fiado, de mercearias que faliram por conta das pessoas não honrarem os seus nomes. Os tempos foram mudando e as coisas inverteram de valor, infelizmente. Os valores existem, são os mesmos, mas as pessoas não dão valor ao que tinha valor, e aí deixaram algumas dessas coisas de lado. Para pensar e agir, os apóstolos pregaram que o nome de Cristo é que garante a redenção eterna. 1 João 3, 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em um nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Mas não está falando o nome, Não, eu creio do nome de Jesus. Não, é entender e aceitar que o sacrifício de Cristo na cruz, está falando ali, crer e observar, lembrei do hino, crer e observar, toda a reverência, todo o respeito ao nome e viver da forma correta. Então, usar o nome de Deus, para usar o nome de Deus, para usar o nome de Jesus, precisamos estar vivendo de forma digna e correta. Filipenses 2,9, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Às vezes encontramos umas situações ali, sabe com quem você está falando? A pessoa quer colocar o nome dela na frente, o que ela faz, a importância dela. Mas o nome de Deus, o nome de Jesus, é sobre todos os nomes. É o nome mais importante que existe. Por quê? Atos 2:21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não da boca para fora, mas do coração para fora. Então, alcançar a salvação não é difícil, é só invocar o nome de Jesus, mas invocar em que sentido? Ninguém arrisca em alguma coisa sem achar que realmente tem uma possibilidade de conseguir aquilo. Não vou arriscar parar minha vida para estudar para um concurso se eu acho que eu não vou conseguir passar. Não, eu só vou fazer isso se eu realmente tiver uma chance grande de
de conseguir aquilo ali, né? Então, precisamos invocar o nome de Jesus, que todo aquele que invocar será salvo, precisamos usar o nome, mas do coração para fora, conscientes daquilo que estamos fazendo. O primeiro mandamento nos encoraja a colocar Deus no centro das nossas vidas. O segundo nos exorta a não substituí-lo, né? E o terceiro nos instrui a honrar o nome do Senhor. Então veja, a gente está colocando Deus como primeiro lugar, cuidando para não substituir, né? E exaltando, honrando o nome dele, né? Temos que zelar por esse nome. Neste nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Deus é poderoso? É, mas o nome de Deus invocado por aqueles que o conhecem, né? Não há nome maior, não há referência maior, não há importância maior. Que Deus nos abençoe a honrá-lo de forma digna, usar sim o seu nome, mas de forma digna da sua pessoa.